Graça e paz a todos, glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso tema hoje é constância na vida cristã. Características da pessoa que cumpre suas obrigações com retidão e assiduidade. Pessoa que não desiste facilmente, obstinado e persistente. Esse é o constante, aquela pessoa que está sempre pronto na vida cristã. O texto bíblico para essa palavra de hoje está em 2 Tessalonicenses capítulo 3, no versículo de número 5, que diz: Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Há três coisas aqui, três palavras, ou aliás 4, nesse texto que nos esclarece muito em relação à constância na vida cristã, principalmente aquilo que Paulo queria transmitir por meio dessa intercessão. Inquestionavelmente, o amor de Deus não pode reinar em nós, a menos que o amor fraterno também seja exercido. Esperar por Cristo, por outro lado, ensina-nos a exercer desprezo pelo mundo, mortificação da carne e perseverança da cruz. Ao mesmo tempo, a expressão pode ser explicada como significado a paciência de Cristo, aquilo que a doutrina de Cristo gera em nós. Mas prefiro entender isso como se referindo à esperança da redenção final, pois esta é a única coisa que nos sustenta na guerra da vida atual, que esperamos pelo Redentor. Além disso, essa espera exige paciência do paciente em meio ao contínuo exercício da cruz de Cristo. Por isso, nós queremos deixar bem claro aqui sobre essas 4 palavras que foram citadas por meio do apóstolo Paulo. Primeiro, ele fala de encaminhar. Essa palavra encaminhar, na realidade, ela tem vários significados. E ela pode ser dirigir, guiar, orientar, conduzir e também aconselhar. Ensinar, instruir, enviar a pessoa, mandar, interessar, instigar, incitar, levar, impelir, resolver. Veja só, é muito ampla essa palavra que o apóstolo cita aqui para nós. Amém? Então, encaminhar está derivado aí de dirigir, de guiar. Então, o Senhor vos guie, o Senhor vos encaminhe, o Senhor vos conduza, o Senhor vos aconselhe, o Senhor vos ensine. Então, o Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor faça isso, como ele diz no texto, o Senhor vos guie, o Senhor vos encaminhe, o Senhor vos conduza os vossos corações. Amém? Então, fazer chegar a algum lugar, dar indicações do caminho, conduzir, encaminhar os perdidos para Cristo. Encaminhou-se em direção à salvação. Então, quando entendemos o verbo encaminhar, é muito forte isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Nós podemos encaminhar os nossos filhos no caminho certo ou no caminho errado, porque essa encaminhada, essa responsabilidade de encaminhar pertence aos pais, encaminhar eles ao ensinamento de Cristo, encaminhar eles, conduzir eles à palavra, conduzir eles pelo caminho certo, da honestidade, instruir os filhos na palavra de Deus, enviar eles para conhecer cada dia o Evangelho através da igreja, dos programas e assim por diante. Amém? Isaías diz no capítulo 48, verso 17, na parte B, dizendo assim: sou eu, o teu Deus, quem te conduz pelo caminho que deves viver. A
A palavra de Deus é uma luz em nosso caminho, uma bússola que indica o caminho da vida. Deus mesmo, em seu imenso amor, se dirige a nós, nos conduzindo para a vida plena. Por isso, a constância na vida cristã, ou seja, essa fidelidade, essa questão de cumprir suas obrigações, entendeu? É a assiduidade, retidão, ser obstinado a viver o caminho que o Senhor nos orienta. Precisamos nos fortalecer nesse caminho. Então a Bíblia diz no Salmo 25:9, diz: conduz os humildes à justiça e lhes ensina o seu caminho. Então Deus orienta o seu povo, Ele encaminha o seu povo no caminho da justiça e lhe ensina o caminho da salvação. No Salmo 25:12 também diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. O salmista faz uma interrogação, que é o homem, que teme ao Senhor. E aí diz: pois ele o instruirá no caminho que deve seguir. O Senhor vai instruir, Ele vai conduzir, vai encaminhar esse homem, essa pessoa no caminho que ele deve seguir. E em segundo lugar, nós vemos a palavra coração no texto aí do apóstolo Paulo, quando se refere à constância da vida cristã. Então, Ele encaminha o vosso coração. Vamos ver. Essa direção tomada por Deus, para que o nosso coração seja direcionado completamente por Deus. Amém? O coração do ser humano, irmãos, é bastante enganoso. Por isso, não devemos confiar em seus próprios desígnios. Devemos olhar para Deus e acreditar que a sua vontade é que há de melhor para cada um de nós. Enquanto o homem olha para a parte física, para a aparência, amém? Deus olha para o interior. Deus sonda e vê o conteúdo do coração. Só Ele tem o poder para transformar o mesmo coração mais duro, não consegue resistir ao seu verdadeiro toque espiritual, coração de pedra mesmo. Por isso o salmista, 1 Samuel 16:7 diz assim: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeito. Eu tenho rejeitado. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele vê o coração. Que coisa maravilhosa. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 6:17, dizendo: mas a graça de Deus, porque embora você tenha sido escravo do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida pelo Senhor. Que coisa maravilhosa. Também no Salmo 51, no versículo 10, diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa constância, nós precisamos revestir, entender, a direção de Deus e receber no nosso coração essa direção, essa instrução, para sermos convictos de tudo isso e viver na constância da vida cristã. Por isso, Ezequiel, no capítulo de número 36, 26, diz: darei a vocês um coração novo. É isso que Deus quer para nós. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra. Em troca darei um coração de carne. Meu Deus do céu, quanta riqueza de revelação da palavra de Deus. Às vezes nós estamos presos porque o nosso coração não reagiu. Nosso coração, ele ficou endurecido, apetrificado. E então, essa direção, essa tomada de decisão da parte de Deus para nós, faz com que nós possamos trocar de coração, ter um coração puro, para que a nossa alma realmente possa estar sendo livre para adorar a Deus, para viver a vida, para o trabalho, para a família e assim por diante. Então ele diz: renova dentro de mim um espírito estável.
Precisamos ter uma alma e um espírito completamente livre para adorar a Deus e para viver a vida cristã, a constância, a continuidade, o tempo, entendeu? Não desistir jamais. Terminando essa parte, né, conforme na Bíblia, então ele dá um coração novo, não um coração de pedra, dá um espírito novo. E ele disse: eu tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne, um coração que aceita os ensinamentos do Senhor. Em terceiro lugar, aqui o apóstolo Paulo fala do amor de Deus. Ele diz que o Senhor encaminhe-vos, né, a um coração e de amor de Deus. Que esse coração seja cheio do amor de Deus, né? Então é como diz o texto: o Senhor encaminhe os vossos corações, direcione os vossos corações, em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Para que os vossos corações no verdadeiro amor de Deus, né? Que você possa ter o coração cheio do amor de Deus. Tem coisa melhor do que isso? O amor de Deus é a maior força que existe. Ele é incomparável, ilimitado e pode quebrar qualquer barreira que exista na nossa vida, na nossa alma. Esse amor tem o poder de transformar qualquer situação, de mudar até o coração mais endurecido que existe. Foi o amor de Deus que originou o plano da salvação. Sem esse amor, Jesus nunca teria morrido na cruz para nos resgatar do poder do pecado. Essa é a verdade. Foi através da sua morte que nós conquistamos a salvação por meio de Cristo. Sejamos gratos todos os dias e louvemos a Deus pelo seu sublime e forte amor que Ele tem para conosco. Sendo assim, confirmado na palavra de Deus de Romanos 8, 38, 39, diz assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, nada pode. Só precisamos viver essa constância, viver esse tempo de Deus para nós. Amém? Ser aquela pessoa que cumpre com a sua obrigação de estar vivenciando cada dia o amor de Deus com retidão. Ser ácido, ser aquela pessoa que tem acidez em servir ao Senhor, cumprir com suas obrigações no horário certo. Pessoa que nunca desiste, a constância na vida está isso. Essa pessoa que nunca vai desistir de persistir, de continuar a vida cristã, a vida espiritual, a vida, o coração cheio do amor de Deus. Ele vai sempre persistir nesse ato e nesse amor. Por isso, o apóstolo João fala na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 3, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Que bênção, né? Nem são pesados para a gente continuar lutando e viver insistindo, persistindo no amor de Deus. Não são pesados. Então Romanos 5:8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor para conosco. Deus já provou o seu amor para conosco, que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Meu Deus, esse amor, ele não tem medida, sério. Ele é ilimitado, o amor de Deus para conosco. A gente precisa entender isso. E por último, o apóstolo Paulo fala que o Senhor vai nos encaminhar a paciência de Cristo. Que coisa maravilhosa! Paciência de Cristo. A paciência é um dos frutos de uma vida com Jesus. A gente adquire a nossa experiência, nossa força através dessa persistência, e a persistência é provocada pela paciência, entendeu? De uma vida servindo ao Senhor.
A paciência nos ajuda a tomar decisões certas, no tempo certo, e nos dá tempo para ouvir a voz de Deus. Quem se apressa comete erros, mas quem tem paciência alcança seus objetivos. Deus é paciente conosco. Ele nos dá muitas chances para nos arrependermos e nos perdoa quando erramos. Nós também precisamos de paciência com outras pessoas, confiando em Deus. Somos pacientes em esperar, de confiar, de estar em constância na presença de Deus, mas somos pacientes também com outras pessoas que nos ajudam. Amém? Isso vai nos fortalecer cada dia. Por isso, Romanos 12 diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. Meu Deus, é isso que estamos precisando, essa perseverança. Descanse no Senhor e guarda por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso de outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Salmo 37, 7 a 9. Então a gente precisa, tem muita gente impaciente, meu Deus do céu, que perde as suas bênçãos. Deus tem uma promessa, mas a pessoa começa a ficar oprimido, deprimido e começa a ficar naquela ansiedade, perde a posição de paciente, de espera, de confiança, não tem constância, não tem continuidade, e por isso ele perde a promessa de Deus em relação à vida sentimental, casamento, prosperidade financeira e assim tudo. Ele vai antes da hora de Deus. Então, conforme Efésios diz, sejam completamente humildes. A nossa vida, irmão, a nossa constância, ela é fortalecida dessa forma. Humildade, sejam dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com o amor de Deus, é o que diz Efésios 4:2. Por isso eu quero deixar para você essa palavra, que você seja constante, não se esqueça disso, seja contínuo na vida cristã. Amém? Cumpre com retidão, com a assiduidade. Não desista jamais. Não desista. Seja obstinado e persistente na vida cristã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a presença do Espírito Santo seja contigo. Não desista. Continue. Em nome de Jesus. Um abraço, na paz do Senhor Jesus.